FUVEST 2024. O reservatório de um caminhão-pipa tem a forma de um cilindro circular reto com eixo horizontal e dimensões internas de 6 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. Uma escola contratou o serviço do caminhão-pipa para abastecer sua caixa d'água. Após o abastecimento, o motorista percebeu que o reservatório do caminhão estava cheio até 3/4 de sua altura, conforme ilustrado na figura. Qual foi o volume em metros cúbicos de água utilizada para abastecer a caixa d'água da escola, sabendo que o reservatório do caminhão estava cheio antes do abastecimento? Alternativa A, 2π menos raiz de 3 sobre 4. Alternativa B, 2π menos 3 raiz de 3 sobre 2. Alternativa C, 2π mais raiz de 3 sobre 4. Alternativa D, 4π mais raiz de 3 sobre 4. Alternativa E, 4π mais 3 raiz de 3 sobre 2. Olá, meu nome é Edson Tomás. Eu estou aqui para te ajudar nessa tarefa ingrata que é estudar física e matemática. Já deixe o seu like no vídeo para você não esquecer. Se você quiser, pode dar o seu dislike depois. Afinal, é um direito seu. Mas deixe o like agora, porque senão depois você esquece. Aproveite o espaço dos comentários para deixar elogios, críticas, dúvidas, enfim, dar a sua contribuição. Só peço que você mantenha o debate em alto nível. Agredir os coleguinhas ou a minha pessoa é expressamente proibido. Lembre-se também de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todos os novos vídeos. Se puder, colabore conosco mandando um Pix de qualquer valor. A nossa chave Pix é o e-mail do canal, dominandamateria@gmail.com. Se quiser se comunicar com a gente por esse e-mail, fique à vontade. Agora vamos em frente e fritar uns neurônios, destrinchando mais um exercício de alto nível. Porque aqui a gente quer ver você dominando a matéria. A teoria por trás do exercício. Ângulos notáveis. São ângulos que comumente estão presentes em situações envolvendo as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, etc. São eles os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Redução ao primeiro quadrante, seno. Quando nos deparamos com ângulos maiores que 90 graus, podemos reduzi-los para encontrar o ângulo correspondente no primeiro quadrante, onde já conhecemos o valor do seno. Observação. É importantíssimo ter atenção aos sinais do seno em cada quadrante, sob pena de errar completamente o exercício. No primeiro quadrante, o valor do seno é positivo. No segundo quadrante, o valor do seno também é positivo. Já no terceiro quadrante, o valor do seno é negativo, assim como também é negativo no quarto quadrante. Tomando como exemplo o seno de 30 graus, um ângulo que fica no primeiro quadrante, sabemos que seu valor é meio. Se pegarmos o ângulo de 150 graus e fizermos sua projeção no primeiro quadrante, veremos que ele corresponde ao ângulo de 30 graus, e o valor de seu seno também será meio. Da mesma forma, ao projetarmos o ângulo de 210 graus no primeiro quadrante, chegaremos ao ângulo de 30 graus. Porém, como 210 graus está no terceiro quadrante, seu seno será menos meio. Isso também ocorre com o ângulo de 330 graus. Sua projeção no primeiro quadrante é correspondente ao ângulo de 30 graus. Mas, como está localizado no quarto quadrante, seu seno terá valor negativo, correspondente a menos meio. Volume do cilindro. O volume de um cilindro é definido multiplicando-se a área da base pela altura, como podemos ver pela seguinte fórmula, onde R é o raio da base e H é a altura do cilindro. Área do setor circular. Setor circular é uma região interna da circunferência limitada por 2 raios e um arco de círculo, como podemos ver pela seguinte fórmula, onde θ é o ângulo de abertura e R é igual ao raio da circunferência. Área do triângulo em função dos ângulos. A área do triângulo pode ser definida sabendo-se o valor de um dos ângulos e 2 lados adjacentes. E pode ser definida pela seguinte fórmula,
onde A é a área do triângulo e B e C são os lados que formam o ângulo A. A resolução do exercício. A primeira coisa que precisamos fazer para resolver este exercício é entender o que o enunciado está pedindo para ser calculado. Observe que no início, o reservatório do caminhão estava completamente cheio. Após abastecer a caixa d'água da escola, a água passou a ocupar 3/4 da altura do cilindro. O que o exercício quer saber é o volume dessa seção de cilindro com 1/4 da altura do reservatório do caminhão. Porém, nós não temos informações para calcular diretamente o volume da seção de cilindro. Então, teremos de usar de nossos conhecimentos de matemática e de alguma criatividade. Imagine que estamos olhando para o interior do reservatório do caminhão na direção indicada pela seta. O que vamos enxergar? Veremos um círculo, como a figura abaixo. Colocando as medidas, teremos 2 metros divididos em 4 partes e cada parte terá a altura de meio metro. Agora, vamos visualizar o seguinte. Ao traçarmos 2 segmentos de reta unindo os pontos onde a superfície da água toca a parede do reservatório até o centro do círculo, nós formamos 2 figuras geométricas. Um setor circular e um triângulo. E isso nos interessa porque, se da área do setor circular nós subtrairmos a área do triângulo, teremos como resultado a área da base da seção de cilindro. Vamos começar pelo triângulo. Já sabemos de antemão que a altura do triângulo é equivalente a 1/4 da altura do reservatório, ou meio metro. Sabemos pelo enunciado que o diâmetro do reservatório é de 2 metros, o que resulta em um raio de 1 metro. Lembrando que o raio da circunferência corresponde à metade do seu diâmetro. Vamos agora achar o valor do ângulo alfa. Nós vamos precisar dele no futuro para calcular a área do setor circular. Podemos definir o cosseno de alfa, uma vez que temos o valor de seu cateto adjacente, meio metro, e da hipotenusa, 1 metro. O cosseno de alfa é definido dividindo seu cateto adjacente pela hipotenusa. Inserindo os valores, teremos meio dividido por 1, o que é igual a meio. Portanto, o valor de alfa é 60 graus. Observe, porém, que dividimos o triângulo original em 2 partes. Para calcular a área do setor circular, vamos precisar do ângulo completo, θ, que corresponde a 2 vezes alfa, ou seja, 2 vezes 60 graus, o que é igual a 120 graus. Antes de seguirmos para o cálculo da área do setor circular, vamos calcular a área do triângulo. Como não sabemos a medida da base, vamos calcular a área em função do ângulo de 120 graus e dos lados, já que sabemos que estes têm medida igual ao raio, ou seja, 1 metro. Relembrando, a área do triângulo será dada pelo produto da medida dos lados que formam o ângulo, vezes o valor do seno desse ângulo, tudo isso dividido por 2. Substituindo os valores, teremos 1 vezes 1 vezes o seno de 120 graus dividido por 2. O seno de 120 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Você poderá ver como chegamos a este valor no nosso memorial de cálculo. Fazendo as contas, teremos como resultado raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, que é o mesmo que multiplicar raiz de 3 sobre 2 por meio. Teremos então que a área do triângulo é raiz de 3 sobre 4. Agora vamos ao cálculo da área do setor circular. Colocando os números na fórmula, teremos 120 graus vezes π vezes 1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 360 graus. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Então, temos 120 graus vezes π dividido por 360 graus. Dividindo o numerador e o denominador por 120, teremos então 1 vezes π dividido por 3, ou simplesmente π sobre 3 metros quadrados. Então, o volume da seção de cilindro será dado por a área do setor circular menos a área do triângulo vezes o comprimento do cilindro. Lembrando que a parte entre parênteses corresponde à área da base da seção do cilindro. Inserindo os números na fórmula, teremos π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 4, tudo isso vezes 6. Aplicando a distributiva, teremos primeiro 6π sobre 3 e 6 raiz de 3 sobre 4.
No minuendo, nós simplificamos a fração dividindo o numerador e o denominador por 3. No subtraendo, simplificamos a fração dividindo o numerador e o denominador por 2. E teremos como resultado 2π sobre 1 menos 3 vezes raiz de 3 sobre 2. 2π sobre 1 é igual a 2π. Então, nosso resultado final será 2π menos 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, o gabarito do nosso exercício é a letra B, 2π menos 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Memorial de cálculo. Como prometido, aqui está como chegamos ao valor de meio para o seno de 120 graus.